Olá, me chamo Rafael Carnesim Nassif, sou advogado trabalhista, atuo na defesa de empresas. Olá, boa tarde, me chamo Luiz Pijorim, sou advogado especialista na área civil, tenho aproximadamente 6 anos de experiência e atuo junto com o Dr. Rafael Nassif na defesa dessas empresas. Eu sou a Nayara Campos, diretora da Vai Saúde, e estou aqui para deixar esses dois numa saia justa e para trazer uma série de respostas e insights para vocês. Então vamos começar. Então vou começar fazendo perguntas do nosso dia a dia, dúvidas dos nossos clientes, né, referente aos temas de saúde e segurança do trabalho, as implicações judiciais, e vamos ver o que surge disso. Então, a primeira dúvida é sobre políticas de atestados, né? Como que as empresas podem se organizar para construir uma política de atestados eficiente e segura? Veja, o primeiro ponto é que a empresa ela tem que ter acesso à informação. Existe uma lei 605 de 49 que pouca gente sabe, que traz um rol de hierarquia dos atestados. Então, a empresa ela não é obrigada a aceitar, por exemplo, determinados atestados apresentados pelo empregado. Esses atestados que estão na moda e provenientes dessas consultas remotas, o empregador não é obrigado a aceitar, mas para isso ele precisa dispor de um médico do trabalho, não precisa ser um médico empregado efetivamente, pode ser um médico contratado. Também é interessante nessa política, né, é algo que comumente somos indagados com relação a isso, se há prazo para apresentação dos atestados. Na verdade, a lei não estabelece nenhum tipo de prazo. Claro que é interessante avaliar a convenção coletiva, que eventualmente na convenção coletiva vai ter, né, uma regra com relação a isso. Nós entendemos e inclusive construímos, né, com a cara das empresas, lógico, o perfil das empresas, uma política de entrega de atestados. E ali nós indicamos que o atestado deve ser entregue, né, no prazo de 48 a 72 horas após o retorno do empregado, não quando do afastamento, e sim após o seu retorno à empresa. Hoje estamos em tempos digitais, então canais como e-mail e WhatsApp poderiam ser válidos considerando essas políticas, né, que seja descrito. Plenamente válido. Nós até entendemos que nos dias de hoje o judiciário se apega muito a essa questão. É bem interessante e até nós indicamos como um caminho, né, a entrega dessa forma. Certo. E se a empresa suspeitar de um atestado fraudulento? O que ela pode fazer? Quais medidas ela deve tomar? Perfeito. Veja, o que acontece? Também não é incomum a entrega de atestados falsos. Muito pelo contrário. Ultimamente a gente tem vivenciado muito isso no escritório. Primeiro ponto, prova. O empregador precisa ter a comprovação de que aquele atestado é falso. Porque às vezes o atestado ele não é falso, mas ele foi fraudado. Uhum. Às vezes o próprio empregado altera o número lá de dias que ele deve ficar afastado. Ou às vezes, sim, o atestado é integralmente falso, né? E sim, em ambos os casos, e a partir do momento que nós tenhamos a comprovação, nós podemos emitir por justa causa um empregado. Artigo 482, a linha A, chama-se ato de improbidade. E o judiciário muito bem aceita como, de fato, uma falta grave, mesmo o empregado não possuindo histórico disciplinar anterior, como, né, outras entregas de atestado, até porque basta uma única entrega de um documento falso para quebrar a confiança necessária na manutenção do contrato de trabalho. E cabe alguma vertente criminal para isso? Pode. Inicialmente, como o Dr. Rafael falou, é muito importante que se faça essa verificação para ver se de fato é falso ou não. Sendo falso, ele pode responder criminalmente. O artigo 301, parágrafo 1º do Código Penal, ele fala que ele traz penas para quem falsifica, O 302, ele se aplica diretamente ao médico. Então, se o médico falsificou ou atestou sem ter motivo, deu um atestado de X dias, mas não tinha um motivo para isso, o médico também pode ser responsabilizado. E o 304, ele é específico para o uso desse documento falso. Então, pode ser que o empregado ele apresente um atestado falso, mas que foi feito pela prima, que não é médica. Ele vai responder também criminalmente entre os artigos 297 e 303, pelos crimes ali previstos, porque ele utilizou desse documento falso, ele se utilizou desse atestado falso.
Nesse caso, o empregador poderia acioná-lo judicialmente sobre Também isso. ele pode fazer a denúncia, né, diretamente da delegacia de polícia, ou se isso virar alguma coisa dentro do processo trabalhista, pode solicitar que o juiz peça o ofício para o Ministério Público para que ele apure essa situação. Qual seria a pena? Claro, né? Tudo depende do julgamento, mas vamos supor que isso se construa e seja confirmado nesse formato. O que poderia acontecer com esse trabalhador? Excelente pergunta. As penas combinadas para esse crime, né, para esses crimes, então, quando dá falsificação, quem falsifica ele pode responder e pegar uma pena de 3 meses até 2 anos de detenção. Então, isso varia muito com a análise do caso em si, de diversas outras circunstâncias. Então, mas a pena mínima é de 3 meses até 2 anos. Quando o médico ele faz essa falsificação, então, é de 1 mês até 1 ano, e se ele fizer essa falsificação com o intuito de auferir lucro, então, se ele cobrou para falsificar esse atestado, adiciona-se uma pena de multa. E quem utiliza esse atestado falso também responde nas mesmas penas de quem falsificou. Então, ele pode pegar lá uma detenção de 3 meses até 2 anos. Ou seja, não recomendamos. Não é De forma alguma, nem ouse. E o papel do médico do trabalho nessa política, como que poderia auxiliar na gestão desses atestados? Peguei. Quebra de atestado. Na verdade, assim, ó, o que eu sei que tem, mas aí é de acordo com o próprio CRM, ou CFM, né? Federal. Me parece que eles têm lá uma resolução que diz o seguinte: o médico do trabalho pode refutar um atestado entregue por outro médico, mas para isso ele precisa de uma espécie de uma comitiva. Dois médicos precisam avaliar. Não precisa 2. Não precisa 2? Não, o médico do trabalho é o único profissional que pode quebrar um atestado. Ah, é? Porque ele conhece a condição de trabalho, conhece a doença em si, né? E o trabalhador que ele vai avaliar. Ele pode fazer isso sem avaliar o trabalhador. Precisa avaliar. Precisa avaliar o trabalhador e entender se há alguma possibilidade de readaptar essa mão de obra. Então, eles podem voltar a uma atividade restrita, por exemplo, sem levantar peso, né? Ou sem trabalhar com longos deslocamentos de caminhada, ou, de repente, uma jornada reduzida. Aplica qualquer tipo de atestado, independentemente do tempo? Sim. Legal. Não sabia disso. Legal. Eu me lembro de ter visto essa resolução, inclusive lá. Maquete, né? Exatamente. Mas não lembro assim dessa forma bem específica, bem interessante. Tá aí, ó, mais uma produção Extremamente relevante. e a necessidade de ter um médico do trabalho. Então, com a política de atestado, a empresa cria regras, tanto para apresentação quanto para validação, e até esclarecendo ao trabalhador essa hierarquia de atestados, né? Porque acho que hoje existe muito essa situação de, não, eu tenho um atestado, e esse atestado é soberano, e ninguém pode contestar isso, e ele tem que ser aceito. Que não é, na prática, bem assim, quando a empresa é organizada, né? Exatamente, é aí que vem a necessidade de um planejamento de atestados, né, dessa política de atestados dentro da empresa, para que também o trabalhador fique ciente dessa forma. Da regra. Qualquer regra. Um outro ponto também que vale ressaltar é com relação à entrega. Porque a lei também não traz absolutamente nada. Se existe ou não um prazo para a entrega do atestado. O pessoal, quando implementa, estabelece via de regra 48 horas ou até 72 horas. Claro que do retorno. Então, é interessante implementar essa política estabelecendo esse prazo de 48 horas a 72 horas, mas quando do retorno do empregado ao estabelecimento e não quando do seu afastamento, porque eventualmente o camarada está lá internado, em coma, aí impossibilita a entrega. Mas é bacana porque a partir do momento que a gente cria procedimentos, os procedimentos devem ser observados. E caso não seja observado a política da empresa, isso pode impactar em sanções disciplinares. E para essa entrega de atestados, estamos em tempos digitais, né? Uma primeira entrega via WhatsApp, por exemplo, poderia ser válida, poderia ser aceita. E-mail, hoje o WhatsApp, né? Com toda certeza não há necessidade mais daquele protocolo físico, presencial, carimbado, assinado. Legal, bacana. Então, assim, que são obrigatórios documentos de saúde e segurança, LTK, de PGR, PCMSO, todo mundo sabe, né? E a grande maioria das empresas hoje, com a entrada da social, até conhece e tem esses programas, mas muitas acabam ainda mantendo eles na gaveta, né, sem colocar em prática o gerenciamento e a execução das ações. Quais seriam os impactos
desse arquivamento do documento, né, e do não cumprimento das orientações ali numa eventual reclamatória trabalhista ou uma situação que coloque em questionamento as políticas da empresa. Se a gente tiver uma discussão aí com relação ao desenvolvimento de uma doença ocupacional ou até mesmo um acidente típico de trabalho, fragiliza significativamente a tese de defesa da empresa. A partir do momento que você tem, né, uma observância sólida dos procedimentos legais, é lógico que o judiciário acaba, né, interpretando de outra forma. E tem uma outra questão também que é muito interessante. Toda essa documentação, essa obrigatoriedade, ela não está aí porque é bonito apenas para um cumprimento administrativo. Existe uma finalidade. E qual é a finalidade? Promover a saúde e segurança do trabalhador. Então, numa perspectiva de prevenção de desenvolvimento de doenças e acidentes de trabalho, é brilhante, é excelente. É muito difícil que uma empresa, observando essas regras de forma bem respeitosa e diligente, tenha o desenvolvimento de doenças ocupacionais como o pessoal pensa por aí, enfim. E qual que é a responsabilidade civil criminal do empregador quando não coloca em prática ou negligencia a elaboração dos documentos? Ele pode responder isso criminalmente, inclusive? Pode. É uma área muito sensível e muito pouco explorada, uma vez que quando nós falamos de acidentes típicos ou doenças ocupacionais, sempre tem o viés do próprio advogado, do próprio trabalhador, e puxar isso só para a esfera trabalhista. E ali se encerra. E muitos, e até por não ser uma prática comum, os próprios juízes evitam, ou por desconhecimento também não fazem todas as outras tentativas, que é talvez de enviar ofício, se for verificado que aquela empresa, com aquela atuação negligente, está colocando em risco os seus empregados. Então, pode haver, sim, de fato, diversos prejuízos, tanto na esfera civil, tanto na esfera criminal, para o empregador que, dispondo dessa documentação, e em especial, dispondo, negligencia e não aplica. Então, ele pode responder isso, tanto na esfera trabalhista, quanto na civil e na criminal, sobre uma mesma situação. Na verdade, é assim, a criminal, sim. Na trabalhista, já há algum tempo, mais de 20 anos, na verdade, hoje a competência da Justiça do Trabalho também é processar e julgar demandas envolvendo a questão da responsabilidade civil. Então, volto a falar, eventualmente, numa situação de desenvolvimento de doença ocupacional, acidente típico do trabalho, em que o empregador tenha culpa, aí, né, ou eventualmente dolo, que a gente também trata, o empregador vai ser responsabilizado, né, civilmente, que a gente diz, mas através da Justiça do Trabalho, no mesmo processo. Vai pagar, muitas vezes, danos morais, danos materiais, por perda de capacidade laborativa, seja temporário, até mesmo permanente, são aquelas famosas pensões vitalícias que a gente tem por aí, dano estético. A gente cansa aí de lidar com situações em que um acidente de trabalho acabou por machucar o rosto, amputar, enfim. E a gente sabe que as condenações não são brandas, né, na Justiça do Trabalho. Quais seriam, assim, os principais erros, né, ou as principais falhas que os programas de SST podem apresentar e prejudicar uma defesa, uma reclamatória, um embasamento? Na verdade, assim, o que a gente vê por aí, infelizmente, é que muitos empregadores, muitas empresas acabam seguindo apenas o aspecto formal, sem que, na prática, acabem por aplicar as regras ali estabelecidas. Então, realmente, arregaçar a manga e colocar o trabalho em prática ali. Digo mais, né? Não é tão incomum o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego realizarem inspeções, fiscalizações. E caso haja constatação de que não está sendo observado que, né, esses programas determinam, as empresas podem receber sanções administrativas que não são baratas. Ainda mais hoje com o advento do social, né? A fiscalização está no dedo do auditor, ele não precisa nem chegar na empresa mais, 3 cliques ali, ele tem toda a leitura, todo o histórico, sabe se tem exame atrasado, se o monitoramento é consoante ou não. E tanto para o auditor como para o próprio empregado, né? Quando ele começa a fazer a análise no trabalho, ele veja, mas
me falaram que deveria ter esse tipo de segurança e não é aplicada, nada impede que ele tire uma foto, faça os registros e faça a denúncia no Ministério Público do Trabalho. Denúncia anônima, muitas vezes, né? E através do aplicativo ele também consegue ter a leitura do PPP dele, da profissiografia, né? Então, realmente, o empregador ele acaba sendo um fiscal também, né? Com as informações ali também na mão dele, literalmente. Nós tivemos, no final do ano passado para cá, né? Existe a regra bem clara na NR7 de que quando uma empresa tem um médico do trabalho X e ela migra de profissional, escolhe encerrar aquele contrato, aquela consultoria e iniciar com outro médico de trabalho, todo o histórico, todos os pontuários, eles devem ser trazidos para o novo médico, o novo prestador, porque o arquivo é único. Então, isso aí tem de norma muito claro. Nós tivemos algumas situações de clientes que vieram de outras consultorias e com o histórico incompleto, com o histórico faltante, prontuários sem ter exames complementares ou sem inscrição do exame clínico, né, tá em branco. Isso é um ponto que nos assusta muito, né? Porque é de extrema importância e seriedade que está sendo feito ali, sobretudo porque o arquivo desses prontuários ele deve ser feito por 25 anos ainda. Então, não é algo que se atendi, resolvi, daqui 6 meses a gente pode descartar ou não guardar mais esse registro. Né? Diante dessa falta de exames complementares ou prontuários incompletos, né? O que poderia isso implicar para a empresa numa defesa, numa contestação, uma reclamatória? O que acontece hoje, né? Até falávamos sobre isso, que é o seguinte: hoje as principais doenças, infelizmente, as doenças que estão na moda são aquelas relacionadas a transtornos de ansiedade. E nós sabemos que são doenças multifatoriais. A partir do momento que eu não tenho isso devidamente diagnosticado, apurado, mediante um prontuário ocupacional de uma empresa, por exemplo, há uma possibilidade de seu trabalhador impute a responsabilidade, desencadeamento dessa doença à atividade laborativa que desenvolve na empresa, que a gente sabe que isso acontece com frequência. Hoje, o acesso à informação, o nosso corpo, nossa mente não é nada para receber essa quantidade significativa de informações. E, logicamente, que muitos desses trabalhadores, talvez até de forma inoportuna, ou por mesmo não conseguir avaliar da forma mais correta possível, acaba trazendo essa responsabilidade ao empregador. E o empregador que não é diligente, que é irresponsável nesse aspecto, vai pagar, às vezes, uma conta que nem... É porque está responsabilizando o outro por uma situação que não deu causa, né? E convenhamos, toda doença, quer seja um transtorno mental, psiquiátrico ou mesmo um quadro clínico de dor, tem seu custo, né? São medicamentos, são exames, são sessões de terapia, psicoterapia, fisioterapia, né? E eles querem que alguém pague essa conta, né? Então é importante que essa documentação seja de fato robusta para entender quem deu causa àquilo de fato, né? Quem é responsável por criar ou por agravar a situação e quem deve, no final das contas, pagar a conta. Essa é a grande questão. E outra questão, quando o processo está caminhando, né, e que há a indicação da necessidade de uma perícia, quer seja de insalubridade, periculosidade, né, médica, enfim, né, qual que é a importância da empresa contar com uma defesa de um assistente técnico ali? Não seria uma defesa, né, mas o acompanhamento do assistente técnico ao longo do processo, desde a fase de quesitos, acompanhamento de ato judicial e contestação dos laudos aí. Extremamente importante, até porque a nós, né, advogados, cabe elaborar-nos a defesa, mas nós não entendemos de forma específica a questão técnica. Nós até podemos elaborar a contestação, mas ela fica muito fragilizada a partir do momento em que a empresa não conta com um assistente técnico acompanhando um loco. Né? No dia da perícia, todo o ato pericial, todas as atividades realizadas pelo perito, né, a manifestação posterior, a elaboração de quesitos, tudo mais. É lógico que quem tem esse conhecimento de forma muito específica é o técnico, né? Não é à toa que o próprio judiciário acaba por nomear a confiança do vivo. Então, nós, do corpo jurídico, somos leigos nesse aspecto. Então, por essa razão que a gente indica, com toda certeza, a defesa fica muito mais robusta, muito mais sólida e a chance, né, de termos aquilo pedido indeferido é muito maior. Infelizmente, outra situação diária nas consultorias de saúde ocupacional são as empresas,
a maioria delas de pequeno porte, né, querendo fazer o admissional sem existir um PCNSO, sem existir um PGR, um médico coordenador, né, aquele admissional só para o registro. Né? Qual a orientação que vocês passariam para essas empresas ou qual fragilidade que elas poderiam apresentar? É aquela história, a gente volta, né, a falar hoje, em decorrência dessa multicausalidade, as doenças são multifatoriais e, infelizmente, o empregador, caso ele não tenha esse acompanhamento de perto, ele pode pagar por uma doença, talvez até pré-existente, do empregado. Se não fizer um lazo admissional, você pode estar contratando alguém que tenha uma determinada enfermidade. Para ele imputar que aquela enfermidade foi desenvolvida no ambiente laboral é muito simples, é muito fácil. Então, por essa razão, nós entendemos ser algo extremamente relevante para reduzir o passivo trabalhista e vou além. O que acontece também? Aquelas fiscalizações, essas fiscalizações diretas, indiretas, por parte do Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, muitas vezes buscam avaliar o cumprimento desses programas. Caso isso não aconteça, o empregador ainda terá que pagar uma multa administrativa. Até para ajustar uma questão da aptidão mesmo. Exato, né? Ter o ASO em conjunto com esses programas, você consegue analisar a aptidão daquela pessoa que está sendo contratada para o exercício da função que está sendo contratada dentro da sua empresa, exato. Não é você trazer de forma aleatória. Por exemplo, um auxiliar de produção numa padaria é uma situação, numa metalúrgica é outra situação completamente diferente, então a gente não pode presumir por um CBO, né, por um código que é geral. E outra coisa, outra situação, né? O funcionário com perda auditiva, você vai colocar ele para transitar numa região onde tem empilhadeira pitando, que ele não vai escutar direito, né? Você já aumentou exponencialmente o risco de um acidente ali. Como é que você vai saber? Somente se fizer um exame correto dentro do programa, das especificações, né? Então, é extremamente importante, concordo com vocês, todo esse aparato, né? E de fato, como você citou anteriormente, existe por um motivo, não é para custo, não é para ninguém ganhar dinheiro, fiscalização da nada, é para preservar as relações de trabalho, de saúde, né? Para que esse trabalhador de fato possa voltar para casa, para sua família com segurança. Vamos conversar um pouquinho sobre estabilidades, então. Existem várias situações das relações de trabalho que deixam o funcionário em certa estabilidade de tempo, né? A questão da CIPA, né? Composição da CIPA, do cipeiro, do designado de CIPA, que eventualmente a empresa quer desligar. O que acontece? Né? A CIPA é um órgão paritário, né, formado por membros indicados pela empresa e por membros eleitos. Os membros eleitos entre os empregados, esses membros gozam de estabilidade, tanto os membros titulares quanto os suplentes. Eles gozam de estabilidade desde o registro da candidatura até um ano após o término do mandato. Eles não podem ser demitidos sem justo motivo. Até pode ser demitido, mas para isso o empregador vai ter que pagar aquela indenização substitutiva do período estabilitário, que às vezes ele viabiliza a própria demissão. Agora, também não significa dizer que esse empregado cipeiro que gosta de estabilidade, assim como os demais empregados que têm estabilidade, possam cometer em falta grave. Vamos supor que a pessoa, por ser cipeira, ela teria carta branca para chegar a hora que ela quisesse, ou furtar, enfim, cometeu falta grave, justa causa. E se eventualmente o cipeiro, a gestante, o acidentado quiser pedir demissão, formalizar pedido de demissão, existe o artigo 500 da CLT, que traz como obrigatoriedade que haja uma assistência do sindicato, para que haja, para validar a dispensa. Por quê? Porque nesse momento ele está renunciando uma garantia provisória de emprego. Então, por isso, da necessidade do conhecimento da lei. Pensa só um pedido de demissão de uma gestante que acabou de saber que está gestante, exarou a vontade dela, pediu demissão. No entanto, não cumpriu aquilo que o artigo 500 da CLT estabelece, que o TST já ratificou o seu posicionamento, que o artigo 500 se aplica à gestante. Pensa só no valor que o empregador vai ter que despender a tipo de indenização por estabilidade gestacional nesse caso.
Então, custa muito caro, né, a falta de acesso a esse tipo de informação ao empregador. Pode até quebrar uma empresa. O cipeiro indicado, ele estaria excluído dessa condição da estabilidade? Estaria excluído porque aquele é o representante do empregador. Os membros da CIPA eleitos pelos empregados. Por quê? Porque eles representam os empregados. Agora, aqueles membros indicados pelo empregador, isso aí, na verdade, joga no mesmo tiro que o empregador, né? Colocando nessas palavras. Então, Para fazer um balanço ali na comissão em si. Para que possa realmente desempenhar o trabalho que se propõe com eficiência e sem sofrer nenhuma punição por isso. Só para a gente bater o martelo aqui, então, a justa causa ela estaria soberana a qualquer tipo de estabilidade, desde que seja uma falta grave e siga todo o processo. Exatamente, a justa causa elimina a estabilidade. Agora, das que falamos aqui, só tem uma figura que é do dirigente sindical, pelo menos dessas que falamos aqui, em que o empregador não pode, que a gente fala, né, no palco administrativo, ou seja, na empresa, demitir por justa causa. Ele precisa entrar com uma ação chamada inquérito por apuração de falta grave, para que o juízo avalie se de fato aquela falta é grave, a ponto de ensejar a justa causa. Certo. Acidente de trabalho de trajeto. Esse tipo de acidente, ele gera estabilidade, não gera estabilidade? Deve abrir a CAT, não deve abrir a CAT? Qual que é a orientação do jurídico para essa situação? Veja, né, o que acontece? Por um tempo, nós tivemos uma medida provisória que excluiu essa modalidade como doença, como acidente de trabalho equiparado. Tá? No entanto, a medida provisória não foi convertida em lei e o que nós temos hoje é que, no fato, Lei 8.213, que o acidente de trajeto, o que é o acidente de trajeto? Trajeto casa-trabalho, trabalho-casa. Se o empregado vier sofrer um acidente nesse trajeto, para fins previdenciários, se equipara ao acidente de trabalho. E o além, para fins de estabilidade também. Então, nesse caso, ele terá garantia de emprego. Há obrigatoriedade, sim, de se emitir CAT. Trabalho-casa, casa-trabalho. Parou na padaria, acabou o trajeto. O que a doutrina diz? Que pequenas alterações não são suficientes para afastar a característica do trajeto. do acidente de trajeto. Perfeito. E se for um happy hour, um pouquinho mais esticado, então aí estaria fora. Aí perdeu. E qual seria a responsabilidade do empregador quando ocorre um acidente de trabalho por culpa exclusiva do trabalhador, ou seja, por um ato inseguro ou uma falha no processo? Veja, o acidente de trabalho é algo muito sensível a um empregador e a qualquer empresa. Quando ocorrer por culpa exclusiva da vítima, a nossa sugestão é que o empregador faça uma investigação, ato contínuo, a ocorrência do acidente, de tudo aquilo, né, que tem acontecido no ambiente de trabalho. Então, que vá atrás das testemunhas, que faça uma investigação precisa, né, que busque lá imagens das câmeras de segurança. Por quê? Porque tendo esse laudo facilita muito o empregador quando a sua defesa lá no judiciário, que essa é a nossa maior preocupação. E aproveitando essa pergunta, dentro do direito civil, quando há comprovação de culpa exclusiva da vítima, afasta-se a responsabilidade ali do autor, no caso, né? Ou do réu. No âmbito do direito do trabalho, sendo comprovada a culpa exclusiva da vítima, afasta integralmente ou a mitigação da responsabilidade? Afasta integralmente. Essa é a ideia. É por essa razão, o empregador ele vai demonstrar no âmbito judiciário o seguinte: olha, culpa exclusiva da vítima. O acidente só ocorreu por uma questão de negligência dele, às vezes imprudência. Nós sabemos que grande parte, a maioria absoluta dos acidentes de trabalho acontecem por excesso de confiança do trabalhador. Agora, cabe ao empregador levar isso ao conhecimento do juízo. E para isso que nós entendemos que essa investigação é mais do que necessária. Sempre fiz assim, eu vou fazer mais dessa vez, ela não vai dar nada, né? Pronto, cria-se o acidente, né? Pior que até os domésticos acontecem desse jeito. Trânsito. É isso mesmo. Trânsito, assim, vai dar
Então, não sei se vocês sabem, mas esse ano a VAI completa 20 anos. Vocês fazem parte dessa história para o nosso corpo jurídico há alguns anos, né? Estiveram conosco aqui na inauguração da clínica, nos ajudaram a construir o evento ano passado, o segundo Desenvolve SST, e esse ano nós teremos o terceiro Desenvolve SST. A gente sai de um evento falando que vai levar uns 5 anos para fazer o próximo, mas o próximo está dando aí 12 meses. Gostaria de deixar desde já o convite para que vocês estejam conosco, né, palestrando nesse dia, escolhendo aí um tema bacana e polêmico. Aceita o nosso convite? Com toda certeza, estaremos lá. Parabéns pelos 20 anos, né? Nós sabemos que é uma empresa muito sólida, responsável, e tenho orgulho de fazer parte desse time. Nós somos orgulhosos de ter vocês conosco também. Muito obrigada. Graças. Dos programas de SST. Quais erros? E aqui ele escreveu de volta aqui, ó, para melhorar a grafia. Quais erros? Não melhorou nada.